Eu sou Ezequiel Chissonde, mentor dos projetos Abra Sua Mente, e trago até você mais uma edição, mais um episódio sobre inteligência emocional. Esse de hoje é especialmente para aqueles que estão sempre offline. Por favor, se conecte, faça parte dessa nova geração e entre nessa vibe de ser inteligente emocionalmente, de procurar se relacionar de forma saudável e de não pensar somente em você, mas pensar também nas outras pessoas que trabalham com você, que convivem com você e que dividem responsabilidades e oportunidades com você no nosso projeto ou em todas as outras áreas onde você trabalha, onde você atua, certo? Hoje, então, vamos falar sobre os estágios mais avançados, os estágios evolutivos da empatia. Existem dois estágios principais. O primeiro é a ética. Se eu não conseguir falar sobre ela nesse vídeo, vou falar num próximo vídeo. E o segundo, que eu gostaria de dedicar mais tempo, é o altruísmo. O que é, então, o que vem a ser o altruísmo? O altruísmo nada mais é do que o amor, o interesse pelo próximo. É a capacidade de ajudar. Quando uma pessoa é altruísta, ela consegue não somente sentir a dor ou o sofrimento do outro e se colocar no seu lugar, como isso desperta nele a vontade de ajudar aquela pessoa que está precisando de algum tipo de socorro. O altruísmo tem dois grandes componentes. O primeiro componente é a empatia, que nós já falamos, que é a capacidade de sentir a necessidade dos outros, perceber as necessidades dos outros. E o segundo é a automotivação, a proatividade, o espírito de iniciativa, de ir além, de entregar muito mais do que aquilo que você promete, de entregar muito mais do que aquilo que se espera de você, do que aquilo que é solicitado de você. A medida é você quem faz, e não necessariamente quem te pede. Portanto, o altruísmo é pensar além de você mesmo, sem se negar e sem se anular. É dar de si mesmo e ter o privilégio de ver seu nome, seus valores presentes em outras pessoas e, quem sabe, até em outras gerações. Isso é legado. Ser altruísta é, portanto, ter a honra de ser lembrado com gratidão e ver o seu nome marcado por grandeza. É o oposto de mesquinhez. O altruísmo, portanto, promove legado, que é ser imortalizado. Isso pode transcender gerações inteiras. Portanto, o altruísmo é ausência de egoísmo, é abnegação, é compromisso com o bem-estar e os interesses de outras pessoas, é uma dedicação desinteressada. E eu gostaria de dizer para você que uma pessoa altruísta consegue conciliar a sua satisfação pessoal com o bem-estar e a satisfação dos seus semelhantes. E normalmente, quando você exerce um ato altruísta e recebe esse reconhecimento, esse feedback positivo, isso funciona como fonte de automotivação para você ter mais uma atitude altruísta. Portanto, o altruísmo não é apenas uma atitude isolada de benevolência, como dar uma esmola, fazer uma caridade. Se torna uma pessoa altruísta, é uma pessoa que isso faz parte do seu caráter, isso é algo habitual em sua vida. E eu quero contar para você algumas experiências bem interessantes que eu vivi relacionadas a essa questão do altruísmo e como elas conseguiram marcar de forma profunda a minha vida e deixar algumas marcas que jamais me esquecerei.
Eu sempre tive o hábito de levar comigo ou de colocar no meu orçamento um valor que eu possa contribuir para uma causa social. E a primeira experiência que eu vivi sobre essa questão de doação, de dar além daquilo que se te pede, ou até um pouco além daquilo que você teria condição ou legitimidade de dar, aconteceu quando eu fui fazer medicina na capital do meu país. Passei no vestibular e fui fazer essa faculdade. Certo dia, eu não tinha muito dinheiro, eu vivia com menos de $50 por mês, isso dá hoje um pouco mais de R$200 por mês, menos do que o Bolsa Família, e eu passei para visitar um amigo, um casal amigo, e subi até o prédio desse casal, conversamos e tudo, mas antes de subir no prédio, na hora em que eu ia atravessar a rua, encontrei um morador de rua. E me pediu algum tipo de ajuda, de esmola. E eu não gosto de dar dinheiro, pelos motivos que vocês já devem saber, principalmente porque as pessoas podem usar para objetivos que não têm nada a ver com aquilo que efetivamente eles afirmam que vão fazer. Mas eu fiquei relutante porque eu só tinha o dinheiro de uma passagem para ir para casa. Só que na hora em que eu atravessei a rua, a consciência me pesou, voltei e perguntei para o rapaz, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu posso comprar para você. Olhei do outro lado da rua, tinha uma lanchonete, eu disse, olha, ali tem uma lanchonete, eu posso, de repente, comprar alguma coisa para você comer. Você aceita? Ele disse, agradeço de coração. Atravessei a rua, comprei um lanchinho, um salgado, entreguei para ele e então atravessei a rua para ir para a casa do casal amigo meu. Na altura em que tínhamos terminado a conversa e eu estava indo embora para casa, ao descer as escadas do prédio, ele virou para mim e disse assim, Ezequiel, você tem dinheiro de passagem para ir para casa? Eu disse, olha, vou te falar a verdade, meu amigo, eu não tenho. Ele colocou a mão no bolso e me deu. Quando eu fui olhar o valor que ele deu para mim, era 10 vezes mais, não lembro se era 10 ou 50 vezes mais, no mínimo eram 10 vezes mais o valor que eu tinha doado para aquele rapaz comer, matar a sua fome e suprir uma necessidade básica. E aprendi uma lição com isso. Se eu não tivesse dado aquela unidade daquele valor, eu não lembro mais quanto representa, talvez $1 por aí. Quando esse amigo meu me perguntou se eu tinha dinheiro, a minha resposta seria, tenho. Eu não sou de mentir. Porém, pelo fato de eu ter doado, eu fiquei sem e pude dizer que não tenho. E aprendi um outro princípio. Quando você está com as mãos fechadas, você é pão duro, mão de vaca. Tem gente que não coloca a mão no bolso nem por decreto. Se você tem essa postura, se você tem esse comportamento, o que acaba acontecendo? Se alguém passar, vamos supor que você tenha 5 centavos aqui e tenha 25 centavos aqui. Se alguém passar com calhamaços de $1 milhão em cada mão, 1 milhão talvez não dê, mas vamos dizer, $100 mil, 100 notas de $1.000, não existe, né? O máximo são 500, são $100 que existem em dólar. Vamos supor que existisse. 2 notas, uma de 100 mil para cá e 100 mil para cá. Se você tiver com esses centavos na mão, você não consegue receber. Quando você abre mão dos centavos para ajudar alguém que precisa, quando passar $100 mil mais $100 mil, as suas mãos vão estar disponíveis para receber. Tem gente que vive ranzinza, vive numa pindaíba, vive passando dificuldade, porque não tem espírito altruísta, não se dedica a nada. Então, essa foi a minha primeira experiência
sobre essa questão de generosidade, de fazer um pouco além daquilo que se espera da gente. A segunda experiência que eu vivi foi quando eu trabalhava para um projeto americano de tratamento de pessoas com hanseníase. Eu trabalhava com um consultor que era europeu, que era suíço, e eu fazia várias coisas, né? Assim, o básico do básico que ele tinha me pedido para fazer era a tradução. Comecei fazendo traduções em inglês. Depois ele perguntou se eu podia fazer em francês. O meu francês era arranhado, corri atrás, e acho que depois surgiu para espanhol, e fui. E ele me pagava direitinho. Quando viu que o meu trabalho estava indo bem, eu tinha um computador emprestado. Na verdade, tinha um computador doado, e numa das minhas viagens, numa viagem que eu fiz para a Ásia, fui assaltado, perdi esse laptop, e ele colocou à disposição um laptop de tela preta, letras brancas, era o melhor que tinha naquela altura, tela já meio quebrada, me emprestou para que eu pudesse começar com as minhas atividades. E um dia desses, ele me surpreende. Eu ia fazer uma viagem internacional, ele me surpreende que, além do trabalho que ele me pagava, vamos supor, acho que naquela altura a tradução por página era em torno de 10 dólares, 20 dólares. Eu só sei que o que ele tinha para me pagar era em torno de entre 50 e 150 dólares. Ele me pagou de forma justa, e depois ele pegou em mais 500, não, ele tinha para me pagar 300 dólares e pegou em mais 500 dólares e disse: isso aqui é presente para você, pela sua dedicação e pelo trabalho maravilhoso que você tem feito para mim. Para quem vivia de 50 dólares, para mim dava para viver com aquilo 1.000 dólares, daria para viver 20 meses, quase 2 anos. Porque eu entregava além daquilo que me pediam. E mais, ele foi mais além. Eu estava mais ou menos engatilhada a minha passagem, ia ser doada para uma instituição europeia, porque eu iria para um congresso, e aí deu algum rolo, alguém, sei lá, queria dar um outro destino para essa passagem, e fiquei sem condição de fazer essa viagem. Era uma viagem de mais de 25 horas. Eu fui para a Coreia do Sul. Você tem noção, daqui para o Brasil dá mais de 25 horas. No meu país deu 25 horas, aqui mais 8, daria mais de 36 horas de viagem. Então era cara. E ele, quando contei para ele a história, o dilema, ele disse: olha, bom, me veio agora a ideia, algo que eu posso fazer. Eu vou falar com alguém que eu conheço, e me liga amanhã para saber se a gente consegue encontrar uma maneira de te ajudar. Quando eu liguei para ele, ele disse: olha, você vai no dia tal, no horário tal, no endereço tal, procura falar com o senhor tal, esse senhor é um homem de muito poucas palavras, então fale somente o que ele te perguntar, e ele se propôs a ajudar você a resolver o problema. O senhor me recebeu. Quando eu fui descobrir, esse senhor era um cônsul de mais do que 2 países, era um empresário muito bem sucedido, ligado à presidência da República. E ele, então, fez algo inédito. Ele pediu o meu passaporte. Eu descobri que, além das empresas que ele cuidava, que era da parte de tecnologia, ele tinha uma agência de viagens. Ele me enviou para a agência de viagens com passaporte, cuidaram de todo o processo do visto, conseguiu uma passagem. Na verdade, não foi só uma, foi um somatório de 3, 4 ou 5 passagens. Então, assim, conseguiu uma passagem para mim do meu país até a África do Sul, depois da África do Sul até a Malásia, depois da Malásia até Hong Kong, até Singapura, e depois da Singapura para as Filipinas, e das Filipinas para a Coreia do Sul. E em cada um desses lugares estaria um funcionário dele, um agente dele, me recebendo para fazer toda a parte protocolar. Eu caí de queixo, fiquei de queixo caído. E fiz essa viagem, foi uma viagem maravilhosa, que me marcou bastante. Nessa viagem eu fui assaltado, perdi um computador, mas
Aqueles $800 que ele tinha me dado foi a única coisa que me sobrou. Na verdade, sobrou para mim o passaporte, quando fomos assaltados. Fui assaltado na África do Sul, em Johannesburgo. Eu tenho pavor de Johannesburgo. Eu posso viajar para a África do Sul, fazer escala em qualquer outro lugar. Às vezes, seguinte, quando eu passei por Johannesburgo, eu simplesmente não saí do aeroporto. Preferi pagar um hotel no aeroporto e não sair mais. Perdi tudo. Perdi a minha mala, perdi o computador, que tinha acabado de ganhar, comprado. Mas sobrou o passaporte. Lembro que os ladrões, nós passamos por uma barricada. Era um bairro super vigiado, com segurança. O carro veio atrás da gente, nos seguiu desde o aeroporto, mais de 15 quilômetros. Enfim, a gente, quando eu vi bater o vidro, estávamos entrando na garagem da casa, achei que eram guardas, porque eles estavam de farda, que talvez tínhamos rompido uma barricada, alguma coisa tinha acontecido. E eu lembro que mandaram colocar as mãos para o ar, e quando tentamos entregar os passaportes, disseram, "We don't need your passport. Nós não queremos o passaporte de vocês. Fiquem com o vosso passaporte." Então deixaram a gente só com o passaporte, com os $800 que eu estava no bolso. Eu odiava calça jeans. Naquele dia eu viajei com uma calça jeans, e aquela calça jeans salvou os meus $800, porque tem um bolsinho, tem aquele bolso pequenininho da calça jeans, que fica dentro do bolso grande, e foi aí onde eu tinha colocado. Eles palparam a gente, procuraram tudo e não conseguiram pegar esses $800. Esses $800, isso foi em 1999, vai fazer exatamente este ano 20 anos que isso aconteceu. Estou gravando isso em 2019, não lembro exatamente em que mês foi. E com aqueles $800 eu comprei a minha primeira filmadora. De regresso, quando estávamos na Singapura, eu fiz questão de não mexer naqueles $800 porque representavam, tinham um significado muito grande para mim. E a partir daquela altura eu passei a gostar de calça jeans, tá? Então hoje eu uso calça jeans com mais frequência graças àquela situação. Outra coisa interessante que aconteceu nessa viagem é que era um congresso grande, era um congresso internacional, um congresso mundial, e as pessoas de diversos países, quando ouviram falar da nossa história, contamos o testemunho e tal, começaram a doar. Recebemos roupas, recebemos... E o interessante é que dessa viagem, onde eu fui com uma malinha michuruca, eu voltei com a mala mais cara que eu já tinha comprado em toda a minha vida. Mala de 4 rodas, de fibra de carbono, era um must. Era algo assim impensável para um reles mortal quanto eu. E voltei com várias outras bolsas, várias caixas. Quando eu cheguei na minha casa, os meus primos, meus amigos que vieram me confortar pelo assalto disseram, não estamos entendendo, você voltou mais carregado do que quanto foi. Essa é uma das marcas do altruísmo. Eu não me esqueço que quando chegamos no hotel onde nós estávamos hospedados, dentre os presentes que eu recebi, dividi de forma equitativa com meu colega que estava viajando comigo, que também tinha sido assaltado. Esse até perdeu dinheiro na mala, tinha colocado mala, documentos, enfim, tinha passagem para vir para o Brasil, perdeu tudo. Mas eu fiz algo que acredito que ele não tenha feito, não tenho certeza, mas eu dividi igual por igual. Tudo que eu recebi, eu dividi. Esse é um princípio que eu levo para a minha vida. E eu me lembro que acabei sendo muito mais abençoado, acabei sendo muito mais privilegiado, justamente pelo fato de eu ter dividido aquilo que eu recebi. E quando cheguei em Hong Kong, na Singapura, e comprei essa câmera, esse meu amigo ficou de boca. Mas como que é possível? Eu também nunca dei explicações para ele, até hoje ele não sabe o que aconteceu. E o significado dessa câmera é que há 20 anos atrás eu comecei a fazer as minhas primeiras filmagens, edições, tudo na câmerazinha, naqueles botões enormes, minúsculos. Foi lá onde eu comecei a fazer edições. Então fiz filmagens, fiz edições. A minha carreira de filmagens e a base para aquilo que é hoje o Abra a Sua Mente começou naquele ato altruísta que me rendeu muitas possibilidades, muitas oportunidades, algumas das quais estão alcançando até você.